Boa noite. O que nós combinamos para a aula de hoje? Nós combinamos para a aula de hoje que nós trabalharíamos artigo, foi isso? Oi? Pois é, mas eu acho que todo mundo apresentou na aula passada, né? Então a gente vai trabalhar hoje artigo. Você não está me ouvindo, Larissa? Sim, estou ouvindo. Oi? Sim, estou ouvindo. Está muito ruim esse som. Dá para ouvir? Está melhor agora ou piorou? Tá melhor. Você me ouve agora, Larissa? Sim, Eu que fico com dificuldade de escutar vocês. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, na aula de hoje, eu pretendo trabalhar artigo. Eu imagino que eu já mandei para vocês por e-mail, vou só checar aqui. Eu imagino que eu já mandei por e-mail para vocês um material, uns artigos. Uns artigos não, umas monografias. Eu baixei e mandei para vocês, para que vocês, esse trabalho que nós vamos fazer. A gente vai estudar sobre as normas do artigo e vamos trabalhar, transformar o artigo, a monografia em artigo, entendeu? Vamos pegar os conhecimentos que a gente já tem de metodologia, pegar um texto grande que tenha pesquisa e sintetizar ele e fazer um artigo. A ideia é essa. Só que aí nós não vamos apresentar esse. A gente vai fazer por escrito. Porque a partir de agora, nós vamos trabalhar no plano de pesquisa, que é para terminar a disciplina com um plano de pesquisa mais ou menos organizado. Então, a gente vai trabalhar na parte do artigo agora, na aula de hoje, né? E vocês terão essa tarefa, duas tarefas para fazer. Será montar o artigo a partir da monografia e montar o plano de pesquisa. Então, hoje nós vamos trabalhar num artigo, tá? Não, isso é com vocês. Para cá não dá nada, para cá eu cozinho mesmo de calor. O ar-condicionado, ele dá frio só para lá, ele não dá para cá.
Então, olha só. Deixa eu olhar aqui, eu vou consultar o meu e-mail para ver se eu enviei para vocês já as monografias, que é o trabalho que a gente tem para fazer. Qual é o e-mail da turma? É ENF, né? Sim, já enviei. Olha, eu enviei no dia 14 de outubro as monografias para vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês? Pois bem, essas monografias, vocês são, deixa eu ver quantos são. Quantas são? São 11 textos, tá? Que eu mandei no dia 14 de outubro. Desses 11 textos, é para se dividir na turma para formar as equipes, tá? Esse trabalho ele é escrito, ele não é de apresentação. Então, o que a gente vai fazer? Vocês precisam prestar atenção na estrutura do artigo, porque vocês vão pegar a monografia, que é uma pesquisa montada, grande, e vão sintetizar num artigo, tá? Então, a equipe vai montar. O que vocês precisam fazer? Vocês precisam ler a monografia, dividir por parte. Quem vai ficar com a metodologia? Quem vai ficar com a introdução? Quem vai ficar... Vamos, nós estamos uma equipe, vamos dividir isso, tá? É um trabalho escrito. Todo mundo vai ler a monografia, mas vocês dividem para que todo mundo produza e veja como é a formatação. Então, se vocês têm um artigo, digamos um paper de 12 páginas, e tem uma monografia de 40 páginas, vocês sabem que vocês vão tirar as informações essenciais para botar no paper, certo? Então, vocês vão na introdução. O que tem que ter na introdução? É isso que a gente vai ver agora, na estrutura do artigo, do paper, que é a mesma do artigo. Na verdade, o paper é um artigo em tamanho menor, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão olhar o texto acadêmico grande, sintetizar ele e transformar na estrutura de um artigo, tá? Então, olha só. As monografias estão no texto, no e-mail de vocês, tá? Eu não vou escolher equipe porque vocês é que se afinam, né? Vocês podem... A gente não precisa usar as 11 que tem lá. A gente tem quantos alunos na turma? 30 que está frequentando aqui em casa. Então, se nós temos 10, vai dar 3 por equipe, né? 10 textos vai dar 3 por equipe. Não vai atrapalhar muito. É só vocês dividirem. Quem fica com a introdução e a conclusão? Quem fica com a metodologia? Quem fica com a discussão? Divide e vocês pegam e montam a proposta. Retiram da monografia e vão arrumar na estrutura, tá? Vocês têm... Eu vou dar uma monografia para cada equipe. Digamos uma equipe de 3. Tem 10, são 10 monografias. Na verdade, tem 11. Mas eu vou eliminar uma, 10. Vocês vão pegar... A monografia é um texto acadêmico grande, tá? Digamos que tenha 40 páginas. Vocês vão tirar essas 40 páginas e montar um artigo de 10 páginas. 10 não, 12 páginas. Que é um paper.
certo? O que vocês vão tirar de lá para fazer a pesquisa, o artigo acadêmico? Vocês vão olhar a introdução, o desenvolvimento, a discussão, a conclusão, tá? Quem vai ficar, digamos que vocês dividem entre os três. Olha, eu vou fazer a introdução e a conclusão. Tu faz a parte da discussão e tu faz a metodologia. Pronto. Quem vai ficar com a introdução e a conclusão vai dividir isso para que esse número de páginas não extrapole. Você vai tirar a essência de lá. O que eu estou tentando fazer com vocês? Quando eu pedi que vocês identificassem a metodologia no texto para apresentar, a ideia é que vocês conseguissem olhar para o texto teórico-metodológico, para aquela parte. Agora, eu quero que vocês peguem uma pesquisa grande, um monte de informações, e arrumem num artigo, que é um trabalho que vocês vão entregar. E o próximo, nós vamos fazer o plano de pesquisa, que é a nossa última tarefa. Daqui para frente, vai trabalhar nisso, até o final da disciplina. Tá? Então, eu queria que tivesse mais alunos aqui na sala para poder falar disso. Mas eu queria falar também da apresentação do seminário. Que o problema que houve no seminário foi que a parte que era para dar atenção, não deram. A metodologia, gente. Gente, por que era pesquisa qualitativa? Não é para me dar o conceito, é para identificar aqui. Por que nesta pesquisa ela é qualitativa? Entenderam? Por que esta pesquisa é quantitativa? Por que ela é uma pesquisa bibliográfica? A parte importante do seminário era teórico-metodológica. Vocês passaram um trabalhão para olhar, vocês focaram, isso foi legal, vocês focaram, entenderam o artigo, explicaram, mas vocês não olharam direto para a parte teórico-metodológica, que é o foco da nossa disciplina. Entenderam? Então, é preciso, vocês fogem da metodologia. Vocês não têm que fugir da metodologia, vocês precisam ir atrás dela. Porque senão, quando vocês forem escrever o texto de vocês, vocês não vão conseguir escrever a parte metodológica. Se o professor diz para vocês que tipo de pesquisa é a tua, quantitativa ou qualitativa? E agora? Ah, não sei. Como não sabe? Tu estudaste metodologia. Como é que tu não sabe dizer por que a tua pesquisa é uma ou outra? Entenderam? É esse que é o foco. Vocês precisam entender isso na prática, porque vocês vão escrever sobre isso. Eu sei que uma coisa vocês sabem, graças a Deus. Vocês sabem diferenciar a pesquisa de campo da pesquisa bibliográfica. Isso, para mim, já é uma felicidade. Vocês sabem que a pesquisa de campo não é a que você vai pesquisar em livros e artigos. Você vai ter que ir lá, entrevistar, gravar, observar, perguntar. E, ok, pelo menos isso vocês entenderam. Para mim é uma alegria. Mas ainda está muito complicado na cabeça da maioria algumas questões da metodologia. E não é porque eu quero dar nota, é porque vocês vão precisar entender isso para escrever. Quando vocês precisarem escrever o artigo, por exemplo, a resenha. Eu sei que muitos já tinham feito resenha aqui, né? Mas quando a professora disse eu quero uma resenha, dá um frio na barriga. Por que dá um frio? Porque você não tem segurança na estrutura. Vocês sabem escrever muito bem, porque a primeira disciplina que eu dei aqui foi leitura e produção textual, e eu testei todo mundo escrevendo. Ninguém tem problema com escrita aqui. Todo mundo sabe ler e escrever texto dissertativo, narrativo, todo mundo sabe. Eu testei todos os tipos para ver. Então, eu sei que vocês sabem. O que é que, então, o problema da insegurança? Qual é? É a estrutura. A estrutura da resenha foi que dava insegurança em vocês. Não que vocês não saibam fazer. Escrever, vocês sabem. Então, é a mesma coisa. A estrutura do artigo, ela dá insegurança em vocês, porque vocês ainda não sabem. Vocês começam, sim, e como é por onde eu vou começar? Que parte que eu tenho que... Meu Deus do céu, isso aqui entra onde? Entendeu? Então, nós vamos fazer isso na prática. Nós vamos pegar um texto grande, que é uma outra estrutura, que é a monografia. Na monografia tem o quê? Tem a introdução, tem os capítulos, tá? Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro, seja lá quanto tiver.
nesses capítulos vai estar a parte teórica, vai estar a pesquisa de campo ou bibliográfica, seja lá o que for, vai estar a discussão, vai estar os resultados, vai estar a conclusão e a referência. É um texto gigante. Vocês vão olhar para esse texto gigante, vocês vão tirar a essência. Vão escrever com as palavras que estão lá. Entenderam? Vocês não vão criar nada. Vocês só vão enxugar. Vão tirar de lá e montar a estrutura. Eu quero ver a estrutura de um artigo a partir do texto. Por que que eu não disse traga um artigo? Porque eu não quero plágio. Eu não quero cópia da internet. Eu quero que vocês consigam olhar na monografia e montar de lá. Pode tirar as mesmas palavras de lá, não tem problema. O meu foco é a estrutura. Sabe? Eu quero que vocês consigam fazer isso. Então, vocês vão conseguir fazer. E isso é rápido, porque eu disse, vocês podem dividir, todo mundo lê o seu texto e monta. Eu fico com essa parte, fico com essa, com essa. Quantas páginas tem que ter a tua parte? A minha tem que ter... Vamos dividir. Vai ter 2 de introdução, 2 de conclusão, 4 para o resto, né? Sei lá, uma para referência ou 2. Então, vamos enxugar. Vão dividir, cada um fazer a sua parte, depois monta na estrutura e envia para mim. Perfeito. Vocês já sabem fazer isso. É agora. Qual é a próxima parte? Nós vamos trabalhar o plano de pesquisa, que é o nosso projeto de pesquisa. Entendeu? Então, porque assim, enquanto vocês estiverem com medo, vai ser pior, porque eu não estou descontando o ponto disso. Se vocês não aprenderem, quando chegar no trabalho de conclusão de curso, aí sim vai ser desesperador. Né? Então, vocês precisam aprender. Vocês precisam aprender. E eu ainda não li as resenhas de vocês, quero dizer para vocês, ainda não tive tempo de ler. Porque do mesmo jeito que vocês estão aqui de trabalho, eu também estou. Segunda-feira eu sento 14 horas, eu saio 17h30 da frente do computador. É uma aula inteirinha, só de uma vez, não tem parada. Entenderam? Então, para essa aula, eu tenho que me preparar a semana toda, no pouco tempo que eu tenho. Estou estudando, igual vocês. Então, os poucos, aí eu tenho trabalho no Ganoto e tudo mais, aí complica, né? Então, eu ainda não li as resenhas. Eu estou com a esperança de que não houve problema. Né? Claro, a professora vai corrigir dentro do que ela considera importante, que tinha que ter e tudo, mas o meu olhar é na estrutura. Entendeu? O meu olhar é na estrutura. A minha preocupação é a metodologia. A mesma coisa agora. Nós vamos trabalhar o conceito de artigo e vamos focar nisso. Nós vamos pegar, já está desde o dia 14, está no e-mail de vocês, as monografias. Vocês só vão dividir por equipe, cada equipe vai pegar a sua e vai fazer isso que eu estou dizendo. Transformar na estrutura do artigo. Eu vou dar um modelo de paper para vocês, tá? Para vocês se guiarem nele. Vou dar um modelo de paper, aqui está o slide da aula, e vocês terão a monografia. Vocês vão vestir dentro dessa roupa, dessa estrutura do paper. Por que eu pedi um paper? Porque é pequeno, é mais rápido. Eu não quero que vocês morram trabalhando, quero que vocês consigam visualizar, tá? Então, vamos lá, olha. O que é um artigo científico? A representação sintética em forma de relatório escrito dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. Então, gente, o artigo científico, ele não é um texto escrito do nada. Por isso eu digo para vocês pegarem uma pesquisa para poder escrever o artigo. Vocês podem escrever o artigo sobre um filme, do mesmo jeito que vocês fazem a resenha, você pode fazer sobre um filme, sobre uma pesquisa bibliográfica, sobre uma pesquisa de campo, sobre vários livros, né? Você pode fazer. Você não pode fazer, eu vou escrever um artigo hoje. Sobre o quê? Não sei, ainda vou pensar. Né? Assim, você tem que ter uma investigação para que você escreva. Ele é o resultado de um trabalho. Tá? Então, quando você pega... Quem está chamando aqui? Que é da turma. Não. Então, quando você pega um trabalho científico, um artigo, você pode checar lá no resumo, que essa é uma parte interessante. O que eu vou pôr no resumo? No teu resumo tem que ter
O problema de pesquisa tem que ter o objetivo geral, tem que ter a metodologia utilizada, tem que ter o resultado onde tu chegaste. Ele é uma síntese da introdução, digamos assim, porque isso tudo vai estar na introdução. Então, o artigo é a representação sintética em forma de relatório escrito dos resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. Deixa eu ver se eu tenho aqui um modelo de... Que é isto? Um monte de... Fechar tudo isso aqui. Não está, não está. Filho, tira, por favor, esse HD e põe de novo, que ele parou de funcionar aqui. Como assim formatar, tá maluco? Tem um modelo de artigo. Que eu quero mostrar para vocês. Aqui. Está dando para visualizar aí? Esse aqui eu quero mostrar. Olha só. Esse aqui é um modelo de paper. É um artigo com 9 páginas, tá? Um artigo com 9 páginas. É esse padrão que eu quero que vocês utilizem. E eu vou mandar ele por e-mail para vocês. E vocês vão observar que esse artigo é escrito sobre esse trabalho aqui que a professora fez com uma criança, com 2 crianças que não sabiam ler. Tá? Ela pediu, estavam aprendendo a ler. Ela pediu para fazer uma atividade
e ela registra isso aqui e transformou num artigo. Então, ela é um resultado de um trabalho, tá? Ela diz aqui, olha, o presente estudo objetiva discutir o processo de ensino, o processo de aprendizagem de leitura e escrita em crianças de 6 anos, e especificamente entender as concepções teóricas sobre o desenvolvimento da leitura e escrita. Propor atividades lúdicas para a aprendizagem da leitura e da escrita. Isso aqui são os objetivos gerais e específicos, geral e específico que ela determina. Diz como ela fez isso, o trabalho em referência se apresenta como revisão bibliográfica e como análise de atividade já realizada na escola Estelina Cardoso Vilhena, ancorada nos estudos teóricos de Barbato, 2008, pertinentes ao estudo. Concluindo-se que os alunos trazem para a escola muito de sua convivência com a família e que a função do professor é principalmente mediador. Isso aqui você vai encontrar na pesquisa todinha. Ela faz um pequeno, ela sintetiza, ela resume, ela põe aqui o estudo que ela, qual é o objetivo dela, ela expõe como ela fez esse trabalho e ela diz onde ela chegou e diz qual foi o autor que ela usou para sintetizar, tá? Então, o artigo, ele é o resultado de um trabalho feito, tá? Você vai escrever isso. Vamos voltar para cá, deixa eu ver o que a menina está chamando aqui. Não estou vendo, professora. Desculpe, já vou socializar com você. Cadê o artigo? Será que é isso? Você está vendo agora? Hein? Pois bem, o objetivo fundamental de um artigo é o de ser um meio rápido e sucinto de divulgar e tornar conhecidos, através de sua publicação em periódicos especializados, a dúvida investigada, o referencial teórico utilizado, as teorias que serviram de base para orientar a pesquisa, a metodologia empregada, os resultados alcançados e as principais dificuldades encontradas no processo de investigação ou análise de uma questão. Então, olha só, o artigo, gente, ele é o meio mais rápido de tornar famoso um pesquisador, né? Porque vocês estão aqui estudando, vocês estão fazendo pesquisa, tudinho. Mas aí vocês escrevem um artigo, resultado de um trabalho que vocês fizeram e publicam numa revista. Vocês não são mais um aluno igual aos demais. Vocês são um pesquisador com publicação, entendeu? E isso conta muito. Isso conta muito se vocês forem disputar uma vaga para mestrado, entendeu? Porque ninguém disputa vaga para mestrado sem publicação. Começa por aí, né? Então, é importante, é um dos requisitos que você tem que ter publicação. Vocês têm que ter publicação, tem que estar lá no currículo Lattes de vocês, onde foi essa publicação, que não pode ser, eu publiquei no Jornal de Abaetetuba, não é, não. Isso é numa revista, né? Com qualis, tá certo? Uma revista com qualis, com registro da CAPES, tudo organizadinho. Então, o artigo, ele serve para, digamos, levantar a moral do pesquisador, tá? Então, é importante que vocês escrevam o título do artigo. O que tem que ter no título do artigo? Ele deve compreender os conceitos-chave que o tema encerra. Ou seja, você não pode estar escrevendo sobre, deixa eu ver, sobre saúde mental e colocar lá no título, não sei, deixa eu ver assim, a confusão do colega não sei de onde. Né? Não é isso. Você precisa, o que você está discutindo, o seu título, ele tem que estar voltado para dentro do que você está trabalhando no texto. Isso é óbvio, né? Então, ele tem que compreender os conceitos-chave que o tema encerra. O que foi? Ok. Autores. Diferente daquela parte da resenha que você tinha que escrever a vida do autor, né? No caso do artigo, esse autor que é vocês,
ele vai seguir o mesmo padrão que vocês viram da resenha, tá? Ele vai estar lá no cantinho, bem aqui. Olha, do mesmo jeito que fica na resenha, tá? Primeiro o último nome maiúsculo, depois os outros nomes né? Segundo do primeiro nome para frente, só com as iniciais maiúsculas. Uma outra questão é que quando você escreve com mais de um colega, né? Com mais de um autor, os mesmos deverão vir em ordem alfabética, ou, se houver titulações diferentes, deverão seguir a titulação da ordem maior para menor. Ou seja, você escreve junto com a professora Natália. Digamos que a professora Natália, ela é doutora, né? Então, a professora Natália, ela vai escrever um artigo com 2 de vocês. Como é que vai ser a ordem que vai aparecer o nome aqui? Primeiro dela, que é doutora, depois vocês em ordem alfabética. Entendeu? Então, isso vai aparecer bem aqui. Bem aqui. E não esqueçam com a nota de rodapé aqui embaixo, dizendo quem são vocês, quem são os autores, tá? A estrutura do artigo. O artigo possui a seguinte estrutura: título, autores, epígrafe. Isso aqui é facultativo, é aquela frase de efeito, né? Você não precisa colocar. Resumo e o resumo em língua estrangeira, que pode ser inglês, espanhol, alemão, depende de você. Quem não sabe escrever em inglês, vocês sabem, tem o recurso do Google que traduz, não é a melhor tradução do mundo, mas para quem não sabe, é uma alternativa, né? As palavras-chave, né, que elas vão conter, digamos, se você está escrevendo sobre atenção básica, então tem que estar, uma dessas palavras-chave vai ser atenção básica. E palavras-chave, não é palavras-chaves, é chave, né? Palavras-chave, elas podem ser uma expressão, cada palavra-chave. Né? Digamos, atenção básica é uma palavra-chave, tá? Então, quando você põe atenção básica, criança, sei lá, em idade tal, e mais uma outra palavra. Você colocou 3 palavras-chave, que não são palavras gramaticais, não estão como elas estão no léxico, no dicionário, tá? São palavras, são expressões. Pode ser uma palavra, mas pode ser expressão também. Depois vem o conteúdo do artigo, que é a introdução, desenvolvimento textual e a conclusão. E aqui nessa parte do desenvolvimento vai estar a pesquisa, a metodologia, o que você escolheu para fazer o seu trabalho. Então, o modelo aqui, olha só. Olha aqui, nós temos 3 palavras. Olha, alfabetização, letramento, séries iniciais. Olha. Aqui é só uma palavra-chave. Aí, aqui na introdução, ele começa falando sobre o papel do professor, depois ele avança e vai entrar para falar a metodologia os objetivos que ela utilizou para fazer o trabalho, né? E as divisões, como ela dividiu isso. E termina aí. Por quê? Porque é um paper, é um trabalho bem sintético, tá? Em seguida, ela vem para as seções e o que ela vai discutir em cada uma. Numa monografia, por exemplo, a gente chama capítulo. No artigo, a gente chama seção. Tá? Então, cada uma seção dessa vai discutir um assunto diferente, que você já determinou na sua pesquisa o que você vai fazer. Como eu falei, a epígrafe é um elemento facultativo. O objetivo da introdução é situar o leitor no contexto do tema pesquisado, oferecendo uma visão global do estudo realizado, esclarecendo as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto, os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação. Então, na introdução vai estar toda a estrutura
que você vai utilizar no seu trabalho. Tudo que você vai utilizar no seu trabalho vai estar como se fosse um plano dentro da introdução, tá? Algumas pessoas pedem, alguns professores pedem para você construir a introdução por último, quando você está fazendo uma pesquisa. Quer seja de um artigo, quer seja de uma monografia, de uma tese, de qualquer um outro trabalho. Eles dizem sempre para escrever a introdução por último, porque você pode mudar no meio do caminho alguma questão. Eu penso diferente, né? Indo contra o que a maioria discute, eu falo porque escrevo muito artigo. Então, escrevo muito trabalho acadêmico. E eu digo o seguinte, eu prefiro escrever primeiro a introdução, mesmo que depois eu mude alguma coisa. Porque ela é um roteiro para você do que você vai fazer. Tá? Se eu digo assim, digamos que, olha, eu tenho hoje para fazer as tarefas. Hoje eu vou acordar amanhã eu vou acordar de manhã, vou tomar café, vou sair para fazer umas coisas que eu tenho que resolver, volto, almoço, depois eu vou descansar um pouquinho e vou para o trabalho. Gente, eu não posso primeiro fazer tudo isso, quando chegar de noite dizer eu vou fazer um resumo do que eu fiz no dia. Para que serviu? Para você dar informação só? Então, para mim, a introdução ela é um plano, ela é um roteiro. Por isso ela é importante que seja feita antes. Por mais que mude algumas coisas no transitar do caminho, mas é bom que você tenha um marco. Você tem um roteiro para onde você vai seguir, né? Então, eu vou dividir o meu trabalho acadêmico, eu vou fazer o seguinte, vai ter quantas sessões? Vocês vão estar com a monografia, vão estar com a monografia em mãos e vão dizer assim, bom, essa monografia ela tem 5 capítulos, né? O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses 5 capítulos e vou transformar o capítulo de discussão em só um, né? Eu vou fazer só uma sessão. E nessa sessão eu não vou colocar tudo isso que tem aqui. Eu vou reduzir, tá? Gente, isso eu vou fazer antes de escrever. Porque senão eu vou chegar lá, eu olho a monografia enorme, vou dizer, o que eu vou tirar daqui? Eu não fiz um plano, eu preciso ter um plano de trabalho, tá? É preciso ter um roteiro, um esboço. Então, esse esboço, ele é feito na introdução, oferecendo uma visão global do estudo realizado, esclarecendo as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto, os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação. Em seguida, apontar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Deve-se ainda destacar a metodologia utilizada no trabalho. Em suma, a introdução apresenta e delimita a dúvida investigada, problema de estudo, ou seja, o que, os objetivos, para que serviu o estudo e a metodologia utilizada do estudo, como foi feito. E o desenvolvimento? Na parte do desenvolvimento do artigo, o autor deve fazer uma exposição e uma discussão das teorias que foram utilizadas para entender e esclarecer o problema, apresentando-as e relacionando-as com a dúvida investigada. Neste aspecto, ao constar uma revisão de literatura, o objetivo é de desenvolver a respeito das contribuições teóricas sobre o assunto abordado. Então, no caso que vocês vão tirar da monografia, nessa parte aqui, vocês vão ter que selecionar o que vocês consideram importante nesse texto lá, tá? Porque ele é muito extenso e o trabalho de vocês é pequeno. Então, olha aqui no desenvolvimento. Como que essas autoras fizeram aqui? Elas dividem, né, em 2 seções. Na primeira, conhecimentos familiares, atividades lúdicas e a relação com a alfabetização. Elas dizem que é lúdico, falam do material que elas utilizaram para fazer o trabalho, né? Utilizam as referências que sintetizam isso. E diz que vão fazer a parte aplicada, né? A parte prática, que elas vão fazer no segundo capítulo. Aí aqui, na segunda sessão, análise de práticas de letramento. Aqui na segunda, elas vão falar sobre isto aqui que elas aplicaram com os alunos. Então, é mais ou menos isso que vocês vão fazer
com as monografias. Professora, sumiu a imagem. Oi? Sumiu o slide daqui da tela. Apareceu. Já? Ok. Já. Então, o corpo do artigo... Oi? É. Não, é uma aplicação de escrita. Ela dá imagem, tá? Ela dá imagem para que eles possam fazer uma produção escrita para analisar a leitura e a escrita dos alunos. E aí, no caso de vocês, cada trabalho da monografia, ela trata de uma pesquisa, né? E vocês vão fazer isso, vocês vão identificar como essa pesquisa foi feita, quanto tempo foi realizado, quais os resultados alcançados, e vão sintetizar isso e fazer uma sessão. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom. É, porque escrever vocês sabem. Oi? É importante expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa, através de proposições desenvolvidas na pesquisa, onde o autor demonstra 12 páginas. 12 páginas, incluindo a referência. Porque eu estou pedindo um paper. Não, não pode ser 5. Não, mas aí 6, vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir porque o texto está pronto, entendeste? Vocês vão copiar de lá e montar aqui. Vocês têm uma monografia base. Eu dividi, são 10 monografias, cada 3 alunos vai ficar com uma. Vai pegar essa monografia e transformar num artigo. Então, você não precisa criar muita coisa, você pode copiar as palavras de lá direitinho. O que me interessa é a estrutura. Eu quero ver se vocês conseguem fazer isso, entendeu? Sim. Não, porque senão aí eu vou cobrar mais páginas, porque vai deixar de ser um paper. Aí eu não vou querer um artigo com 13 páginas, tá? Eu queria um com 20, né? Então, é por isso que eu estou pedindo um paper, porque eu acho que dá para vocês fazerem. É importante expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa, através de proposições desenvolvidas na pesquisa, onde o autor demonstra, assim, ter conhecimento da literatura básica, que eu já falei para vocês que é a leitura pertinente ao assunto, né? Do assunto onde é necessário analisar as informações publicadas sobre o tema até o momento da redação do trabalho. É preciso demonstrar teoricamente o objeto de seu estudo e a necessidade ou oportunidade da pesquisa que realizou. Vocês vão ver nas monografias que isso está lá. Então, vocês vão só retirar e trazer para cá, mas vocês vão observar como eles relacionam o objeto de estudo, a investigação deles, com o que os autores estão discutindo. Quando o artigo inclui a pesquisa descritiva, apresentam-se os resultados desenvolvidos na coleta dos dados através das entrevistas, observações, questionários, entre outras técnicas. Então, essas monografias, nem todas são pesquisa de campo. Há pesquisa bibliográfica lá, tá? Após a análise e discussões dos resultados, são apresentadas as conclusões e as descobertas do texto, evidenciando com clareza e objetividade as deduções extraídas dos resultados obtidos ou apontados ao longo da discussão do assunto. Neste momento, são relacionadas as diversas ideias desenvolvidas ao longo do trabalho, num processo de síntese dos principais resultados, com os comentários do autor
e as contribuições trazidas pela pesquisa. Então, olha, aqui na conclusão, não necessariamente precisa estar assim como elas colocaram ao concluirmos a proposta, né? É até redundante isso, já que estão falando da conclusão. Mas aqui você vai dizer, dentro dessa parte, o que você conseguiu verificar, se os objetivos foram alcançados, o resultado deles, e que contribuição essa pesquisa trouxe, né? Olha, naqueles dias descobrimos que a atuação do professor não deve ser de apenas proponente no sentido de determinar a tarefa e esperar o resultado, nem tampouco de propor somente tarefas fáceis que a criança já sabe resolver, mas de propor tarefas e ir acompanhando, mediando as dificuldades e verificando, pois certamente os avanços virão. Afinal, a função do professor é principalmente de mediador. Essa é a conclusão que eles chegaram com o trabalho que eles desenvolveram, que foi esse aqui, né? Deram atividade, olha, que a menina desenhou bacana o patinho feio dela, realmente, né? Um patinho feio. Mas quando eles desenham assim, eles perguntam para a gente se está bonito, e você diz que está lindo, né? Porque senão traumatiza a criança, ela não desenha mais. Olha aqui, olha. O arco e a flecha. Então, cabe ainda lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho estudado, respondendo às hipóteses enunciadas aos objetivos do estudo, apresentados na introdução, onde não se permite que nesta seção sejam incluídos dados novos que já não tenham sido apresentados anteriormente. Então, na conclusão de qualquer artigo, de qualquer trabalho de pesquisa, você não pode chegar lá na conclusão e inventar uma discussão nova. Você precisa fechar o que você estudou antes. Por mais que você ainda tenha, diz assim, olha, é um trabalho que ainda permite avanços, né, no campo tal e tal. Mas você não vai dizer, e aí eu quero perguntar se a questão... Por favor, você já está na conclusão. Então, não permite que você inclua novos dados. Né? Nesse momento, é para fechar o que você já disse antes. As referências são um conjunto de elementos que você viu lá, utilizou no texto. A linguagem do artigo ela deve ser objetiva, deve afastar as expressões eu penso, eu acho, parece-me, porque elas dão interpretações que não são científicas, e sim subjetivas ou simplórias. O estilo científico. A linguagem do artigo científico ela deve ser informativa, de ordem racional, firmada em dados concretos, onde pode-se apresentar argumentos de ordem subjetiva, porém, dentro de um ponto de vista científico. O vocabulário técnico. A linguagem científica serve-se do vocabulário comum, utilizando com clareza e precisão, mas cada ramo da ciência possui uma terminologia técnica própria, que deve ser observada. Os recursos ilustrativos, como gráficos, estatísticos, desenhos, tabelas, são considerados como figuras e devem ser criteriosamente distribuídos no texto, tendo suas fontes citadas em notas de rodapé. Então, por exemplo, se aqui, no meio desse artigo, tivesse uma imagem, digamos, de um mapa, bem aqui. Bem aqui tem um mapa que eu peguei lá na internet, tá? Então, eu boto um mapa bem aqui. Vou inserir uma caixa de texto como se fosse um mapa. Digamos que isso é um mapa, tá? Aqui no início do mapa, eu tenho que colocar figura 1 e dizer o nome da figura, tá? Você não pode colocar uma imagem sem nada, você tem que referenciar. A fonte aqui, ela tem que ser 10 e o espaço aqui, simples. Simples, fonte 10 da figura. Então, bem aqui você tem que colocar a figura 1 e dar um nome para ela. Digamos, mapa de Abaetetuba.
tá? E aí você tem que dizer de onde você tirou esse mapa. É diferente, você vai dizer aqui embaixo, fonte. Ah, esse mapa, eu fiz uma fotografia. Então, fonte autor, fonte pesquisadora. Não, eu tirei esse mapa da internet, foi lá do Wikipédia. Então, eu ponho aqui fonte, Wikipédia, que nem é um site que deve ser utilizado, né? Que é muito assim, popular. Então, digamos, eu tirei do IBGE. Aí eu vou colocar bem aqui, IBGE 2020, tá? Então, eu tenho que colocar a figura 1. O próximo desenho, mais lá na frente, vai ser figura 2. Então, figura 1, nome da figura, e aqui de onde você tirou, tá? Você pode retirar, vocês vão ver como isso vai estar na monografia lá. Se você quiser inserir no seu artigo, você pode. Ah, mas aí eu encontrei lá sei lá, uma estrutura, um gráfico. Um gráfico. E eu vou inserir um gráfico bem aqui. Pronto. Tá aqui. O que quer dizer esse gráfico? Vai ser o quê? Figura 2. Né? E você vai dizer o nome dele e vai dizer de onde tirou. Tá? Então, isso é imprescindível no texto acadêmico, porque você não pode colocar de qualquer jeito. Você precisa utilizar as normas. Vocês têm, eu mandei, eu acho que está na plataforma, eu mandei por e-mail para vocês, um material do Carlos Gil que tem sobre as normas disso. Mas eu vou postar no e-mail mais outros livros que tratem dessa questão de normas da metodologia. O papel normal, né, de impressão, formato A4. As fontes. A fonte básica utilizada no artigo é a 12, e é nesse modelo aqui, Times. Mas você pode utilizar IAL, dependendo da revista que você está escrevendo, porque quando você escreve para publicação, você vai esquecer um pouco as normas da ABNT gerais. Você vai seguir a norma que a revista cobra, né? Então, você vai ver que algumas revistas, elas dizem assim, não, a nossa norma, o texto ele é todo em espaço simples, com separação de parágrafos em duplo. Isso quer dizer, isso aqui vai estar tudo em espaço simples. Bem aqui. Tudo em simples. Pronto. É assim. Ah, mas aí de um parágrafo para outro, duplo. Há revistas que cobram normas assim. Tá? Isso não é um texto comum, não é um texto normal, a regra do texto acadêmico é em um e-mail. Mas dependendo da revista que você está escrevendo, você tem que seguir esses padrões cobrados. A fonte para citação, para citações longas e notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas, é 10. Tá? Então, quando você põe bem aqui, você botou aqui a nota de rodapé e vem para cá, esse aqui é 10, a fonte é 10. Tá? Quando você vai, citações longas, o que é citações longas? São essas aqui, com mais de 3 linhas. Mais de 3 linhas. Deu 4 linhas, você não pode mais inserir no texto. Então, você vai fazer essa citação longa. O recuo, olha, aqui no 4, ó, tá? Aqui no 4, a fonte aqui é 10 e é feito em espaço simples, tá? Mas a citação, não, a citação ela é pequena. Bem aqui tem uma com menos de 3, olha. Menos de 3, está aqui uma citação. Ela tem uma, duas e mais um pedaço, não dá 3 linhas. Então, ela não é desta forma, ela é inserida aqui, com aspas e do mesmo tamanho, tá? Vocês precisam ter cuidado com isso, porque são normas que não podem ser infringidas no texto acadêmico. A referência, depois que termina as aspas, você abre parênteses e faz da mesma formato. Maiúscula, vírgula, ano, página,
Fecha o parêntese para depois cortar o ponto. O ponto não vem aqui. O ponto vem bem aqui, depois do parêntese. São coisas chatas, simples, mas que contam. Você precisa seguir as normas. Você não pode inventar, usar dentro do alinhamento barras, outros. Aí você está escrevendo aqui, aí você diz, ah, mas eu vou colocar um asterisco bem aqui. Né? Um asterisco. Para iniciar cada parágrafo. Isso não é correto. Você não pode inserir coisa no meio do texto. As margens são formadas pela distribuição do próprio texto no modo justificado dentro dos limites padronizados, de modo que a margem direita fique reta no sentido vertical com as seguintes medidas: superior e esquerda 3, direita 2 e inferior. Vamos ver se essa aqui, olha, essa aqui não segue esse padrão. É escrita dentro de uma norma específica. Quer ver? Como é que eu sei? Eu vou selecionar. Vou selecionar todo o texto. Vou vir bem aqui. Layout da página. Margens personalizados. Ele vai aparecer, olha como ele está. Ele está superior 2,5, esquerda e direita 3. Então, como é a regra? 3 e esquerda, e aqui 2. 2. 2. Olha como ele muda a estrutura. Mudou aqui, né? Então, você pode escrever tudinho e depois você põe dentro da formatação, aqui na margem. Paginação. A numeração deve ser colocada no canto superior a 2 centímetros da borda do papel, com algarismos arábicos do tamanho da fonte. Olha só, você vem para cá. Onde é que eu vou inserir página? Inserir número de página. Início da página. Aqui, olha, direita. Olha, apareceu bem aqui. Quando tem capa, você só começa a escrever a partir da introdução. Sumário, lista de tabelas, capa, capa, eles estão com o número, mas não deve aparecer. Então, como é que você vai fazer? Você inserir os números, você insere uma caixa de texto bem aqui em cima. Desenhe a caixa de texto aqui. Depois você vai selecionar essa caixa de texto. Queria saber o que é este negócio aqui. Não sei se é vírus, eu não sei o que é isso que fica aparecendo. Por favor. Sem contorno da forma. Olha. Sumiu. Tá? Então, o espaçamento, eu já falei para vocês que é de 1,5. A diferença está nas partes específicas, né? As seções. Na divisão das seções deve ser sempre utilizados, olha. Divisão das seções. Isso aqui tinha que ser em negrita primeiro. Mas aí tem uma, depois dessa, bem por aqui, tem uma que é 1.1. 1.1. Essa será maiúsculo. Bem aqui. Mas não será em negrito. Mas aí tem uma outra seção. Dentro dessa, que é 1.1.1. Essa vai ser... Olha, em versalete. Os títulos das seções primárias serão grafados em caixa alta, ou seja, maiúscula, em negrito. As seções secundárias
As seções secundárias serão caixa alta sem negrito, tá? As seções terciárias serão caixa alta e sem negrito com fonte 12, precedido do indicativo numérico correspondente em versalete. Versalete é escrito dessa forma que está aqui. Um tipo de letra maiúscula em que as primeiras são maiores do que o normal. E tem um campo específico aqui que transforma em versalete. Vou ver se eu encontro aqui. Não estou encontrando neste computador. Versalete, olha, bem aqui. Olha, o tamanho do versalete é diferente, olha. Tá? Você precisa selecionar e ir lá naquele espaço, marcar para poder sair. Então, não sai nem deste tamanho, nem deste, sai deste aqui. A gente pode achar que isso não é nada, mas isso é regra. Então, tem que seguir. Deixa eu voltar. Apagar todo esse monte de coisa que eu inseri aqui. Olha, não é correto inserir muita seção, dependendo do tamanho do artigo. No caso de vocês, se vocês vão fazer um paper, você não pode fazer mais que 3 seções, porque senão ele vai ficar... Oi? Quem dera. Não sou eu que decido. É plataforma a prova. É plataforma a prova. Eu pensei que vocês gostassem de fazer prova na plataforma. Porque tem muita cola. Né? Tem muita cola. Oi? Sinceramente, eu preferia que a prova não fosse na plataforma, porque as produções que a gente fizesse em sala valeriam a prova, né? Mas... Então, os termos de outro idioma devem constar sempre em itálicos, sem aspas, né? Sempre assim, a priori, online, deve estar sempre assim, em itálico. Na prática, um artigo que vocês vão produzir, por exemplo, porque eu estou pedindo que vocês tirem um artigo a partir da monografia que eu dei para vocês,
vocês possam tirar desse material e construir na estrutura do artigo. Mana, obrigada. Vocês vão que horas? Ah, tá, porque eu vou passar lá para assinar aquele documento que vocês me chamaram no outro dia, lembra? Aí, assim, então, o artigo acadêmico, ele precisa ter alguns elementos. Se você vai construir o seu artigo, né? Vocês estão, no momento, exercitando a partir de um texto que já existe. Vocês vão pegar um texto grande e vão sintetizar e construir um artigo. Mas digamos que você vai fazer um artigo de um trabalho que você está construindo uma pesquisa, tá? A professora marcou para vocês, do jeito que a professora fez com a resenha, digamos que ela marcou da aula, uma aula prática, para vocês irem, digamos, na UPA, né? Marcou uma semana de atendimento na UPA, para vocês investigarem uma situação. Ela mandou alguém para o São Bento para ver a questão do Covid, ela mandou alguém para a UPA, ela mandou alguém para o Hospital Santa Rosa e determinou as tarefas. Você vai investigar X questão de saúde do atendimento de enfermagem, tá? Então, vocês vão, primeiro, depois escrever um artigo sobre isso. O que vocês têm que selecionar primeiro? Um material de leitura de apoio, porque mesmo sendo uma pesquisa prática, e olha, se vocês forem observar, isso é um tipo de trabalho que gera um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso. Digamos que vocês escolheram, dependendo do assunto que vocês escolheram, vocês têm que selecionar um material de apoio bibliográfico. Né? Vocês já estudaram vários autores no campo da enfermagem, vocês continuam estudando sobre isso. E aí a professora pede que vocês façam essa semana de atendimento lá, como estagiários, e escrevam um artigo sobre os atendimentos de enfermagem de determinada doença. Né? Que eu não sei como é que chama, patologia, né? Determinada patologia. Eu não sou enfermeira, então me perdoem. Aí o que acontece? Vocês vão, observam, atendem, auxiliam, fazem todo o trabalho e estão fotografando, estão gravando, estão anotando no caderninho de vocês, de diário de campo, né? Quando vocês chegarem para escrever, antes de ir para lá, o que vocês vão selecionar, já que vocês terão que escrever um artigo? Quais os autores que tratam daquele assunto que vocês vão pesquisar, né? Digamos, o autor X e Y, ele trata sobre acidentes, né? Que trata de cortes, de fraturas, não sei, dependendo do que vocês vão. Vocês selecionam essas leituras e reservam, tá? Bom, aí vocês vão para lá. Vocês têm que ter um problema de pesquisa. O que vocês querem saber? A professora disse que é para vocês fazerem um estudo sobre tal situação. Mas o que vocês querem saber? Eu quero investigar como é realizado o atendimento de enfermagem dessa patologia na UPA. Vocês têm um problema de pesquisa. Qual o objetivo de vocês? Observar como o atendimento é feito, investigar se o trabalho realizado ele evolui, não sei para quê. Vocês vão criar os objetivos que vão dar o norte para essa pesquisa, tá? Aí vocês vão para lá, porque vocês vão olhando e vão anotando. Mas sem fazer isso, você vai anotar o quê? Você chega lá e fica olhando. Eu quero ajuda aqui, tá? Ajuda. Você vem de lá e diz, e agora? Eu trabalhei o dia inteiro. E o que você fez com a sua pesquisa? Nada. Você não teve um planejamento. Você precisa fazer isso antes de ir. Tá? Então, isso vai servir para quando você escrever o seu artigo, não ter dificuldade, porque você vivenciou a pesquisa. Você esteve lá, você fez uma pesquisa de campo, mas você precisa ter um roteiro de pesquisa, de investigação para poder escrever. Então, a primeira coisa, você tem que ter um tema, né, um problema de pesquisa e os objetivos que você vai investigar. Você tem isso, ok, você já tem uma parte do seu roteiro do seu artigo, tá? Bom, reunindo isso, você vai justificar. Por que você quer estudar isso? Essa é a justificativa.
Bom, quando você for começar a escrever, você vai começar situando o problema, tá? Situando a doença que você quer tratar. Como vocês viram aquela, meu Deus, tinha uma do atendimento das crianças, eu lembro, na atenção básica, alguma coisa assim, vacinas, eu não sei, de um dos trabalhos que vocês apresentaram. Como era que ele começava a falar? Ele começava a falar da patologia, né? Então, é um começo, no caso de vocês, de saúde, é um começo muito interessante começar a falar da patologia. Então, comece a falar da patologia que vocês estão investigando. A doença X, ela ocorre assim no Brasil, em tal região e tudo mais, em Abaetetuba, isso. Situa o local onde vocês vão investigar, tá? E aí sim você vai para o seu problema de pesquisa, né? Falou do problema de pesquisa dos objetivos que você já fez, você passa para a justificativa. Por que que você quer investigar isso? Qual é a relevância desse seu estudo para a sua vida acadêmica e para a enfermagem? Observem que o que eu estou falando, se você estiver escrevendo no papel, você já está construindo o seu artigo, tá? Isso vai estar tudo na introdução. Qual o passo que você vai dar para realizar isso? Como você vai fazer esse trabalho? Você vai fazer essa pesquisa por meio de observação direta, por meio de roteiro de entrevista, né? Você vai estar lá na UPA investigando, você vai estar observando, você vai perguntar, você vai entrevistar, você vai fotografar, você vai gravar. Isso tudo você escreve na metodologia. O passo a passo por onde você começou e por onde você caminhou, tá? Depois que você fizer tudo isso é a sua introdução, está na sua introdução, tá? É o caminho, o seu roteiro de pesquisa. Depois do segundo passo, você vai roteirizar os seus capítulos, porque você já roteirizou o seu trabalho. Então, você vai dizer no seu artigo como será dividida essas partes tão importantes do seu trabalho, tá? Se eu fiz um roteiro para o artigo como um todo, para o trabalho como um todo, eu vou roteirizar os capítulos agora, as seções, que no artigo a gente chama seção. O que, que vai ter na primeira seção? Tá? Eu fiz um apanhado geral, fiz a introdução, agora estou indo para o desenvolvimento. O meu artigo não vai ser muito grande, então eu vou fazer 2 seções e a conclusão. Vai ser um paper. O que, que eu vou colocar no segundo capítulo, no primeiro capítulo? Eu vou contextualizar a doença numa área, digamos assim, como ela ocorre nas áreas ribeirinhas. Eu vou fazer isso utilizando os referenciais teóricos. Então, eu vou pegar as leituras que eu separei bem aqui e já vou olhar para elas pensando nos meus capítulos, no que eu planejei, nas perguntas que eu fiz do meu objetivo, dos meus objetivos. Eu não vou ler esse material sem nada. Eu vou ler já pensando nas partes que eu vou recortar para eu citar no meu artigo. Eu já fiz toda a parte mais difícil. Então, quando eu for ler, eu já sei qual citação vai dar para eu utilizar aqui. Tá? Então, eu vou fazer a primeira parte, vai ser a parte da discussão teórica, e a segunda vai ser a prática. Gente, se vocês fizerem isso, vocês vão ver como é rápido escrever um artigo, vocês vão ver como é rápido preparar uma pesquisa, escrever uma pesquisa, e vocês vão ver que vocês não perdem muito tempo, porque vocês fazem um planejamento roteirizado e que vocês estão dando seguimento a isso. Depois que vocês fizerem isso, né, vocês vão, na verdade, organizar, escrever o que vocês investigaram, porque o segundo capítulo, a primeira seção é a parte teórica, né? O que os autores dizem sobre aquela parte, sobre aquela questão. E na segunda parte, vocês vão falar exatamente do que vocês investigaram lá. No dia tal, vocês podem, inclusive, fazer isso, situar,
né? Houve caso de uma criança que estava assim, assim. Isso foi aceito o procedimento dessa forma, evoluiu não sei para quê, tá? Mas essa situação relaciona com o que o autor fulano de tal diz no artigo tal, na página tal. Entenderam? Quando você termina de apresentar essa parte da pesquisa, você já vai para a conclusão. E lá você vai dizer que os objetivos que você traçou lá no começo, eles se comprovam. Quando eles se comprovaram, por causa desta questão que eu investiguei lá, eles se comprovaram porque este assunto que eu previa que iria acontecer, ele aconteceu. Não é difícil escrever. O problema todo é que você precisa do planejamento. O plano, seja para escrever um artigo, seja para escrever uma monografia, seja para realizar a sua pesquisa de campo ou teórica, você precisa de um roteiro. Gente, a introdução do meu trabalho até hoje, que eu ainda não escrevi o grosso da minha tese, ela tem 49 páginas. A introdução da minha tese. E eu sei que está faltando coisa lá que eu preciso discutir mais. Porque sem essa parte eu não consigo andar, você se perde. Quando você chega na pesquisa, você vai ver, você vai entrar no hospital, você vai ver que as coisas vão acontecendo muito rapidamente. Você tem muita atribuição, você é estagiário, você está lá para ajudar. Quem te enxergar vai pedir ajuda. E você, quando não te pedirem, você mesmo se oferece. Logo, você está atuando, você está participando, mas você está desfocado de uma coisa que é da escrita, tá? Você está focado na prática. Quando você vier de lá do hospital, para você, só se você chegar em casa e cuidar logo de escrever, porque senão vai embora tudo. Eu sei porque tenho acompanhado muita gente de enfermagem com roteiro de estágio, relatório de estágio. Vocês têm que fazer, né? Relatório de estágio. Jesus esteja louvado. Quando termina, eles fazem o mês todinho de estágio, quando vem, ele fica doidinho. Meu Deus, no dia tal, o que foi que nós fizemos? Você precisa anotar, ou você anota no dia, porque a prática te enrola de uma forma, te ocupa de uma forma, que você desvincula da teoria, da parte escrita. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Eu deixei, já estão nos e-mails. Quando vocês me entregam essa parte escrita? Hein? Vou tomar o meu cafezinho. Ai, meu Deus, eu acho lindo a Édera. Édera, se tu inventar outra lipo para fazer e me deixar te esperando... Ah, não era lipo, não? Magrinha desse jeito que lipo, não. Gente, é sério, olha, nossa próxima aula é quando? Quem tem calendário aí, por favor, na agenda, que o meu é doido, eu não sei mexer nessa agenda dele. Quando é a nossa próxima aula? Na próxima quarta é quanto do mês? Não enrola. 28? 28 é feriado, né? Não é? Não, mas o governador do estado passou o feriado do dia 28 para o dia 30. Foi. É feriado 28, mas ele passou esse feriado para o dia 30, para sexta-feira. Vai ter aula no dia 28. Então, o que acontece? Pode ser no dia 28, tá? Oi? Vocês têm o seminário da Natália para dia 28. Eu quero avisar que depois que eu não estiver dando a disciplina, eu não ajudo, hein?
Eu não ajudo, não adianta pedir ajuda. Oi? Na outra vai ser quanto? Olha aí, agenda. 4. Pode ser, então, no dia 4. Não, vamos fazer o seguinte. O dia 20... Que houve? Voltei para o ensino básico. No dia 28. Gente, sexto ano, no máximo. No dia 28, nós podemos tratar, fazer aqui em sala de aula, não é? Porque vocês têm apresentação no dia 27, não é isso? No dia 28, nós vamos utilizar o horário para fazer aqui na sala o trabalho. Aí, eu sei que não vai dar para terminar, porque é extenso, então cada equipe imprime uma cópia, porque se não tiver uma cópia, fica difícil, chega aqui, começa a dispersão, e aí quando chegar no dia 4, vai chegar a professora, o meu papagaio gripou, o meu cachorro está com sarampo, não sei o quê, eu não vou aceitar. Eu já conheço todos os truques, que eu já tive a idade de vocês. Então, nem comecem. Sim, sim, eu vou fazer. Eu quero que vocês mandem para mim quem é a equipe de vocês que eu vou indicar, porque ou para a Hillary ela faz o sorteio. O que vocês acham? Não és tu a líder da turma? Ela vai sortear os temas com vocês. Entenderam? E vai só enviar para mim quem são. Tem, olha, ensino sexto ano, eu acho, no máximo. Olha só. Pessoal que engoliu um som ligado, na próxima aula, no dia 28, nós vamos utilizar o horário aqui em sala para fazer a atividade. Os grupos, você já tem informado, são de 3 pessoas, não é 4, não é 10, são 3 por equipe. Tem 10 monografias no e-mail de vocês. Dia 14 eu mandei 10. 10 não, mandei 11, mas nós vamos utilizar só 10, tá? Porque eu acho que 3 é um bom tamanho. 3 por equipe. A Hillary vai... Mandem a lista para ela, as equipes mandem eu, fulano e fulano, para a Hillary. Equipe 1, tal, 2, tal. Ela vai dividir, sortear com vocês, e cada sorteio, tá? Ela vai sortear, e na próxima aula nós vamos estar aqui para fazer. Eu não quero desculpa na próxima aula, tá? Lembrem-se, o nosso trabalho era para a próxima aula. Como vocês têm um trabalho pesado na terça, eu vou transferir para outra semana. Dia 4, para entrega. Então, a gente vai produzir no dia 28. Tá bom? Eu vou mandar por e-mail também esse slide para vocês. Tá? Ver quem está aqui no grupo. Presta uma caneta, Paula, por favor. Uma caneta, por favor. Bom, aqui no grupo, vocês, colegas de casa, entenderam toda a discussão? Por favor. Sim. A Hillary vai fazer o sorteio, tá? Das monografias para as equipes. Larissa. Eu quero que vocês me digam quem são, por favor, que está aí.
Raira, Cláudio.